A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs, glória a Jesus maravilhoso, nosso Deus Todo-Poderoso que nos conduz, que nos fortalece as nossas vidas, que o Espírito Santo derrama as bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é a nossa força, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso que nos conduz, nos dê força para cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Oh, glória. Meu queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixarmos o louvor, glória a Deus, da 570. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Ao findar o labor desta vida, quando a morte teu lado chegar, que destina de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuro a paz neste mundo, em prazer e que passa em vão. Mas na última hora da vida, ele não mais satisfarão. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso torriste o amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará assim na última hora um caminho brilhante e luz. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, maravilhoso, né? Então estamos aqui neste momento para nós vermos as maravilhas que Deus tem por cada um de nós, a grandeza que Deus tem por cada um de nós.
Não porque nós merecemos, nós somos pecadores, nós somos falhos, somos cheios de defeito. Mas o nosso Deus é misericordioso com cada um de nós. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que nos conduz, que nos fortalece a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Glória. Eu vou deixar a palavra do Senhor que está em Jó, glória a Deus, aleluia, do capítulo 30, do versículo 18 adiante, em nome de Jesus. Pela grandeza da força das dores, se demudou a minha veste. O que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e cinza. E como a ti, porém, não me respondes, estou em pé, e porém, para mim, não atentam. Tomaste-te cruel, contra mim, e a força da tua mão, revesti-as violentamente. Levantas-me sobre o vento, e faz-me cavalgar, e sobre ele a derreter-me o ser. Porque eu sei o que me levará à morte. É a casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não atenderá a mão para um montão de terra. E se houver clamor neles contra mim, na sua devestura, glória a Deus, aleluia. E porventura não chorei sobre aquele o que estava aflito. E não se angustiou a minha alma pelo necessitado. Glória a Deus, aleluia. E aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, e veio a escuridão. A minha entranha fervem, e não então inquieta os dias da aflição, e me surpreendem. Glória a Deus. E denegrido, e ando, porém, não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos mostrando. Nós vemos a palavra do Senhor, né? A palavra de Jó, glória a Deus, aleluia. E ali, glória a Deus, ele mostrou pela grandeza de Deus, né? A grandeza, né? Pela grandeza da força e das dores, e demudou a minha veste, o que como a gola da minha túnica me cinge. Então nós vemos Jó, né, os momentos que ele passou, os momentos que Jó passou não foi fácil, foi difícil. Mas Jó, meus queridos irmãos, nós vemos, né, pela grandeza de Jó, né, as bênçãos de Jó, que Deus teve a Jó, né? Nós vemos a sinceridade de Jó, a honestidade de Jó com Deus. E ali, meus queridos irmãos, ali Jó, naquele momento, ele clamou. Ele clamou ao Senhor, né? E mostrou, né, eles falando sobre aquele povo cruel. Então a palavra do Senhor nos mostra. E ali ele fala com cada um de nós, lançou-me na lama e fiquei
semelhante ao pó e à cinza. Mas Jesus, ele fez, e glória a Deus, né? Ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, não para destruirmos a vida de Jó. E ali, meus queridos irmãos, ele pediu que eles fossem para mostrar, né, para ver, né, eles não acreditavam que Jó era temente a ele, que Jó não abandonava a Deus por nada. E ali ele passou por aqueles momentos para ver se ele era fiel e justo a Deus. E ali, meus queridos irmãos, ali ele perdeu saúde, perdeu os bens materiais, perdeu os 10 filhos, mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme e fiel, temente a Deus. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você nesta noite? Para nós olharmos o que Jó passou. Muitas vezes, por qualquer coisinha, nós desistimos de caminhar. Por qualquer coisinha, nós abandonamos o nosso fardo, nós abandonamos o nosso cargo. Por causa, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra para cada um de nós. Se nós formos, glória a Deus, se nós fôssemos mesmo a metade de Jó, glória a Deus. Né? Ele foi temente a Deus, ele foi fiel a Deus até o fim. Nós vemos, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra: lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Ali ele ficou sobre o pó e sobre a cinza. Ali, meus queridos irmãos, né, coçando com aquele caco de telha a ferida no corpo dele. Ele já estava com o corpo todo ferido. Mas nem por isso Jó, ele desistiu do nosso Deus. E ali a palavra do Senhor nos mostra, glória a Deus, aleluia. E clamo a ti, porém, tu não me respondes, estou em pé, e porém para mim não atentais. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você? Né? O inimigo, ele entrou, né, para prejudicar Jó. E ali, meus queridos irmãos, ele clamou a Deus, Deus não respondeu a ele. Mas será que não respondeu? Não é para o mal? É para o bem de Jó. Para mostrar, para ver até onde Jó ele ia. Assim Deus faz comigo, com você. A todos os momentos de nossas vidas, porque muitas vezes nós clamamos a Deus, clamamos ao Senhor só nos momentos difíceis, nos momentos de dor. E muitas vezes nós não saibamos suportarmos os problemas, lutas. E ali, por isso, meu querido irmão, ele não respondeu Jó. Ele ficou em silêncio, mostrando, vendo até onde Jó ia. Mas ele viu que Jó era temente a ele. Ele viu que Jó era justo, ele era reto com ele. Como Deus está falando para mim e para você, meu querido irmão, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E tomaste-te cruel contra mim e com a força da tua mão revesti violentamente. Está vendo? Glória a Jesus. Ali com a força tomaste-te cruel. Eles foram cruel com ele, com Jó. E nós estamos vivendo num mundo de tantas crueldades, num mundo de tantas violências, num mundo de tanta rebeldia, num mundo de tanta maldade. Então a palavra de Deus, ela nos mostra: a força da tua mão revestiu violentamente. Nós devemos revestirmos de todas as armaduras. Que nós devemos revestirmos de todas as armaduras e desviarmos do mal. E fazermos coisas perfeitas. As maravilhas de Deus, a bondade de Deus, ela nos mostra para cada um de nós.
Levantai-me sobre o vento e fazei-me cavalgar sobre ele, e derretem-me a ser. Então nós vemos que Jó, ele passou por tantas provações. E todas essas, meu querido irmão, ele venceu. Mesmo que muitas vezes Jó, tem momento, Jó, ele começou a questionar, porque os momentos que ele estava passando, as dores que ele estava passando. Mas ele muitas vezes ele questionou, mas ele não desistiu. Ele permaneceu até o fim. Assim, meu querido irmão, a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós, porque eu sei quem me livrará da morte. Tá vendo? Ele disse que ele sabia quem nos livrará da morte. Como nós também, quem nos livra nós da morte? Quem nos livra nós do pecado é Jesus Cristo. Aí nós vemos a grandeza de Deus nas nossas vidas, as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livrará da morte e a casa ajuntamento determinada e todos os viventes. Serão determinados todos os viventes. Então nós vemos os livramentos que Deus tem nos dado, as oportunidades que Deus tem nos dado para mim e para você, a todos os momentos de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Porém não estenderá a mão para um montão de terra. Não estenderá a mão para um montão de terra. Nós devemos estendermos a mão para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos deu a vida. Aquele que nos socorre, nós nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza. Então, meu querido irmão, a palavra de Deus, ela nos mostra para cada um de nós. E ali vem um vento, glória a Deus, vem um vento, vem muitas tempestades. E muitas vezes vem as tempestades nas nossas vidas. Muitas vezes nós não suportamos as tempestades da vida. Muitas vezes as pessoas perdem a bênção no meio do caminho. Talvez está passando um momento difícil, um momento de dor, talvez está perto da bênção chegar, as pessoas acabam perdendo as bênçãos. Perdendo as oportunidades que Deus está nos dando para mim, para você, meu querido irmão, queridas irmãs. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se houver clamor neles contra mim, na sua glória a Deus, aleluia, desventura. Olha o que a palavra do Senhor disse. Se tiver alguém que te falar contra, glória a Deus, aleluia, contra o nome do Senhor, ele não que nós devemos, Deus não faz mal nele. Nós vemos, meus queridos irmãos, em nossas vidas, muitas vezes nós falamos mal de Jesus. Aí muitas vezes, eu não falo mal, fala sim. Se você falar mal do irmão ou da irmã, ou falar algo que não agrada a Deus, nós estamos sendo contra a Deus. Nós vemos, meus queridos irmãos, quando nós façamos o bem, nós vivemos em união com nossos irmãos, com nossas irmãs, Jesus se alegra. Jesus se manifesta quando nós façamos o bem. Quando nós, meus queridos irmãos, se entregamos a nossa vida para o Senhor. Então essa palavra do Senhor, ela vem nos mostrando para cada um de nós. E porventura não choreis sobre aquele o que estava aflito. Tá vendo? Não chorei para aqueles que estão aflitos.
Porque, meu querido irmão, o que Deus quer dizer? Não chorei para aquele que estão aflito. É nos momentos de aflição, é nos momentos de dor que nós paramos para meditar, para refletir. Glória a Deus, aleluia. Como está sendo a minha vida diante do Senhor? Então, por isso que a palavra do Senhor disse, não chorai. Não chorai, glória a Deus, aleluia. Né? Glória a Jesus maravilhoso. Porventura não choreis sobre aquele o que estava aflito, ou não, e não se angustiou a minha alma pelos necessitados. Não se angustie a tua alma sobre o necessitado. Então, muitas vezes precisamos passar algo em nossas vidas para nós reconhecermos quem é Jesus. Porque quando as coisas estão boas nas nossas vidas, muitas vezes nós ficamos só preocupados de fazer, preocupados de fazer as coisas. Muitas vezes nós não tiramos tempo para meditarmos, para refletirmos o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar no dia a dia. Aí quando muitas vezes as pessoas caem em cima de uma cama, quando caem, glória a Deus, aleluia, em desespero, aí muitas vezes a pessoa para, feliz daquele que se arrepende, e arrepende e vem para a casa do Senhor. Então, muitas vezes passa algo em nossas vidas para nós reconhecermos quem é Jesus. Você vê, meu querido irmão, que Jonas passou. Jonas, ele teve que passar por aqueles momentos no ventre de um peixe para ele se arrepender, para ele se entregarmos a vida dele para o Senhor. Enquanto ele estava bem, ele estava vivendo na desobediência, vivendo nas rebeldias. Mas quando ele caiu no ventre daquele peixe, ele se arrependeu. O que ele fez, o que ele falou. E ali ele pediu perdão a Deus. E ali ele ficou 3 dias, 3 noites e não levou nenhum arranhão. Olha, meu querido irmão, por isso que é bom nós vivemos na obediência. Nós vivemos no amor a Deus. Porque Deus, ele ama aquele que busca, aquele que permanece na presença dele. Aquele que louva, aquele que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo a todos os momentos de nossas vidas. Porventura, glória a Deus, aleluia, E aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, e veio a escuridão. Muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes, meu querido irmão, nós procuramos a luz, muitas vezes vem a escuridão. Para isso nós devemos estar com o pé firme na presença de Deus. Porque, meu querido irmão, o inimigo está solto. Quando ele vê você fazendo bem, ele põe algo na tua mente para você fazer o mal entre o outro. Para você viver em discórdia, viver em destruição entre as pessoas. Também muitas vezes a pessoa olha, que fulano era tão bonzinho que a pessoa só fazia o bem para o outro, agora só está pensando no mal, porque o inimigo não quer que nós façamos o bem. O inimigo, ele não quer ver nós fazendo aquilo que Deus quer. Ele quer que nós façamos ao contrário. Então nós devemos estar sempre de pé firme. Glória a Deus, aleluia. Para nós não cairmos em cilada do inimigo contra nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela vem nos mostrando, glória a Deus, aleluia, Louvado seja o nome do Senhor. E as minha entranha ferve e não estranha, ferve e não estão quieta o dia da aflição, e me surpreende. Oh, glória! O que a palavra de Deus está falando com cada um de nós? Não quieta nos dias da aflição.
Isso, meu querido irmão, e muitas vezes me surpreende. Talvez a pessoa está desesperada, sem saber o que fazer. De repente vem algo que nos consola o coração daqueles que estão aflitos, o coração daqueles que estão feridos e machucados. Está vendo? Nós devemos compreendermos o agir de Deus, compreendemos aquilo que Deus quer de mim e de você, meu queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Para nós permanecermos firmes na presença de Deus, permanecemos louvando e glorificando o nome do Senhor, porque só Ele que nos livra nós dos maus caminhos, só Ele que nos livra nós da escuridão, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa luz, que nos proteja, que nos guarde, nos livra nós de todos os males, toda a perseguição contra nossas vidas, todas as maldições contra nossas vidas, que Deus derrama as bênçãos, que Deus fortaleça a cada família neste momento. Glória a Jesus, maravilhoso. Então, meu querido irmão, não perca a esperança, não perca a fé, porque, meu querido irmão, muitas vezes vem as dores, vem as aflições, não é para o nosso mal, é para nos ensinarmos nós sermos melhor, é para nos ensinarmos nós sermos capazes de vencer as lutas, as tempestades do dia a dia. Você vê que Jó passou ali naquela cinza, ali coçando que caco de telha, perdeu tudo, perdeu os bens materiais, perdeu os 10 filhos, perdeu saúde, e ali nem por isso ele desistiu. Assim também nós não devemos desistirmos do amor de Deus. Nós não devemos desistirmos da palavra de Deus, que nos conduz, que nos fortaleça, que derrama as bênçãos sobre as nossas vidas, a todos os momentos de nossas vidas. Então não perca a esperança. Porque tem que ditado, a esperança é a última que morre. Aquele que permanece na presença do Senhor, ele alcança a vitória. Ele alcança a paz, a alegria, através do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a verdade, glória a Deus, aleluia, escudo e o broquel. Não temereis espanto noturno, nem sinta que voa de dia, porque quem nos guarda, ele não dorme. Ele está sempre ao nosso lado para nos fortalecer, nos momentos de fraqueza, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, minha esposa que está nos ajudando, e todas as famílias que estão nos ajudando nesta live. O Espírito Santo derrama as bênçãos, nos fortalece a cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus proteja, que Deus guarde, livre de todos os males contra a vida de cada um, em nome de Jesus. Que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Oh, glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem possa nos impedir naquele que nos fortalece, agora e sempre. Amém.